Olá, você que apoia a restauração da monarquia, esse é o canal Brasil Monarquista. E hoje vamos falar de escravidão, um assunto que muitas pessoas não sabem, não entendem, ou um assunto que faz parte da nossa história, só que também acaba sendo um tabu. Ok, a questão da escravidão que aconteceu na época do Império, que muitas pessoas acreditam que foi a culpa da monarquia, da família imperial brasileira, o que acontece? A nossa monarquia no Brasil, ela não foi absoluta, ou seja, todo o poder está nas mãos do imperador. Não, a monarquia do Brasil, ela é constitucional e parlamentarista, ou seja, havia havia democracia, havia votos, havia eleição, ou seja, o parlamento, o congresso, ou seja, o poder legislativo que nós conhecemos hoje, havia naquela época. Portanto, o imperador não tinha o poder de criar leis. Isso é atribuição do poder legislativo. Quem tinha esse poder era o Congresso. Portanto, quem tinha que aprovar a lei áurea, a lei contra a escravidão, não era a princesa Isabel, não era Dom Pedro II, e sim, quem tinha que aprovar essa lei era o Congresso. Pois eles tinham o poder de aprovar leis, e não o imperador, e não a monarquia. Então, o que acontece? A princesa Isabel era contra a escravidão, ela já tentou, colocou pressão no Congresso para que essa lei fosse aprovada pelo Congresso, mas não acabou não sendo aprovada, sendo que numa monarquia o imperador ele sanciona as leis, é ele que executa tudo que é aprovado pelo Congresso. Ele não tinha como botar em prática esse projeto porque não tinha sido aprovado pelo Congresso, sendo que os deputados e senadores daquela época eles eram fazendeiros e senhores de escravo. Eles tinham escravos. Porque naquela época, de alguma forma, a escravidão ela gerava alguma economia para o país. Ou seja, isso também significa mão de obra barata. E eles não queriam perder. Era o parlamento, era o congresso daquela época, que eram os deputados e senadores que eram senhores de escravos. Eles não queriam abrir mão da escravidão. Mas, para todos aqueles que não sabem, a família imperial nunca teve escravos. Eles nunca tiveram escravos. Eles tinham trabalhadores assalariados. Eles compravam forria dos escravos, ou seja, a libertação. Eles libertavam os escravos que iam trabalhar para eles, libertavam e contratavam eles como pessoas, trabalhadores assalariados. Ou seja, família imperial nunca teve escravo, mas sim trabalhador, tá? Deixando claro. Mas sim, tinham pessoas que trabalhavam para eles, como trabalhadores e não escravos. Outra situação, a princesa Isabel, ela sempre convidava pessoas negras para comer junto com ela, para fazer refeições nos palácios dela, coisa que era um escândalo naquela época. Outra situação é que algumas vezes também a princesa Isabel escondia escravos. Ela escondia escravos no seu palácio. Ou seja, naquela época da escravidão, escravos eles eram maltratados, eles eram chicoteados, mas ela ajudava a esconder eles dentro do seu palácio. Uma frase dita por princesa Isabel: se eu tivesse 1000 tronos daria para libertar os escravos. Essa frase ela chegou a afirmar, ou seja, ela sempre lutou contra a escravidão. A família imperial sempre foi contra a escravidão. Na época de Dom Pedro I, ele também era contra a escravidão. Só que como a maioria da população não era, ele não poderia ser contra a vontade do povo. Então, a escravidão continuou por muitos anos no Brasil, porém não foi culpa da família imperial, não foi culpa da monarquia. A monarquia sempre foi abolicionista. Tanto é que eu já vi um comentário na internet que diz o seguinte: a escravidão tinha acabado porque a monarquia havia acabado. Bom, isso não faz o menor sentido, porque vamos pensar. 13 de maio de 1888. Essa foi a data em que entrou em vigor a Lei Áurea, que foi, de vez, os escravos libertos. E a República foi proclamada, foi dado o golpe da República em 15 de novembro de 1889, ou seja, quase 1 ano e 6 meses depois. Aliás, 1 ano e 6 meses e 2 dias depois foi dado o golpe da República. Então, esse comentário não faz o menor sentido. Tanto é que blogs esquerdistas, eu vi um blog aleatório na internet que questionou a apresentação do príncipe imperial do Brasil, que é o Dom Bertrand, que ele foi ser entrevistado no programa
do Danilo Gentili. E lá ele não falou sobre escravidão. E esse blog questionou o príncipe porque ele não falou que escravidão passou longe. Ou seja, insinuou que a monarquia é culpada da escravidão no país. E é mentira. Nós que conhecemos a história do Brasil, nós que conhecemos a verdade, nós sabemos que a monarquia não tem culpa da escravidão. Eles tentaram acabar. Só que também o nosso imperador foi uma das pessoas, um dos líderes mais justos, democráticos que já aconteceu, que o nosso país já teve. Ou seja, ele tentou acabar com a escravidão, só que ele não podia aprovar leis, isso é a função do legislativo. Ele não tinha essa função. Por isso que essa lei ela entrou em vigor muito tarde, que foi em 1888. Mas a escravidão acabou, foi na época do Império, e foi graças à família imperial e foi graças também à pressão. Ela lutou contra a escravidão, que foi a princesa Isabel. Ela deu pressão no Congresso. E o Congresso finalmente teve que aprovar. Mas se dependesse do Congresso, eles teriam continuado com a escravidão, porque isso era mão de obra barata para eles. Os deputados e senadores, eles eram senhores de escravo, eles tinham escravo que trabalhavam para eles. Isso garantia mão de obra barata para eles. E eles não queriam abrir mão disso. Outra situação, o que acontece? Vamos falar agora da escravidão nos dias atuais. Será que realmente a escravidão ela acabou? A escravidão que nós vemos de negros serem escravizados, isso ok. Agora, a escravidão nos dias atuais, que muitas pessoas esquecem. Ou seja, nós trabalhamos cerca de 12 meses, aliás 11 porque nós temos férias, mas nós ganhamos 13º salário. Desses salários que nós ganhamos, cerca de 5 apenas é só para pagar imposto. A gente paga horrores de imposto. Nós brasileiros somos condenados a trabalhar muito se a gente quer ganhar alguma coisa. A gente não ganha as coisas com facilidade, a gente tem que trabalhar muito. Ou seja, a gente paga horrores de imposto, a gente não vê investimento em saúde, em educação, em segurança, economia quebrada, sem emprego. E aí eu te pergunto, isso é um tipo de escravidão, não seria? A gente trabalhar para o Estado, ou seja, o Estado controlar a economia do país, a gente trabalhar para ele, pagando horrores de imposto, isso é um tipo de escravidão que nós vivemos até hoje. O presidente Bolsonaro está fazendo um excelente governo, acredito nisso, só que nós temos um problema, que é o legislativo atual e o Congresso e o STF, que tentam barrar todos os seus projetos. Então, isso é um tipo de escravidão que nós vivemos e a gente não foi liberto ainda. Portanto, é por isso que nós apoiamos a restauração da monarquia. Por quê? Nós queremos um país justo, livre, democrático, sem burocracia. Haverá problemas? Com certeza haverá. Mas, com certeza, com a restauração da monarquia, nosso país vai avançar. Nosso país retrocedeu quando proclamou a república. Então, falando de escravidão, é isso que eu tinha para falar. A culpa da escravidão não foi da monarquia. Quem conhece a história, quem conhece realmente, não só nós monarquistas, mas quem conhece a história do Brasil sabe que a família imperial sempre lutou contra a escravidão. E isso é algo que não é ensinado. Além disso, uma curiosidade que não é muito ensinado. Vou usar o exemplo de Zumbi dos Palmares. Havia negros que escravizavam outros negros para depois vender para os brancos. Havia negro que era líder, que era chefe de quilombos. Exemplo disso foi Zumbi dos Palmares. Ele assassinava, ele executava quem tentava fugir do quilombo. Ele pegava escravos e vendia para pessoas brancas e pessoas ricas. E, além disso, ele é considerado como herói do movimento negro. Um cara que nunca fez nada para acabar com a escravidão. Ele libertou a ele mesmo, mas ele próprio tinha escravos. Então, Princesa Isabel, que sempre lutou contra a escravidão, ela sim é uma heroína do país. Ela sim merece esse mérito. Então, sobre a escravidão, a culpa nunca foi da monarquia. Além disso, na época que aconteceu a proclamação da República, havia um cartaz que as pessoas carregaram, dizendo: abaixo a monarquia abolicionista, viva a república com indenização. Isso, ou seja, afirmou que a monarquia sempre foi abolicionista. A monarquia nunca ligou se os escravos davam economia para o país, se gerava economia para o país, isso para eles não importava, eles queriam libertar os escravos. Por quê? Por que queriam libertar os escravos? Porque eles eram pessoas como nós.
eram pessoas iguais a todo mundo. Apesar da população, de muitos da população não concordarem, apesar do parlamento daquela época não concordar, a família imperial sempre lutou contra a escravidão. E nós que conhecemos a verdade, nós estamos aqui para desmentir as mentiras inventadas nos livros do MEC, na escola, principalmente pelos esquerdistas, quem é contra a monarquia no país. Então, esse vídeo foi justamente para falar sobre a monarquia, porque pessoas que são contra a monarquia, elas usam essa questão da escravidão como argumento contra a monarquia. Então hoje eu resolvi falar sobre isso, é um assunto importante. Então a culpa da monarquia não é, aliás, a culpa da escravidão não é da monarquia. Para deixar claro, graças à monarquia que a escravidão foi encerrada. Mas nós queremos restaurar a monarquia porque nós queremos nos livrar da escravidão que é a burocracia. Ou seja, nós não temos democracia no nosso país, uma democracia plena, porque tanto é que o Congresso, eles aprovam leis sem antes consultar o povo. Ou seja, praticamente é uma ditadura. O STF, eles não têm o poder de aprovar leis, mas eles fazem isso, passam por cima da Constituição. Eles não ligam pelo que a maioria do povo defende, eles querem aprovar o que eles querem. Isso é um tipo de ditadura e que nós queremos acabar com isso restaurando a monarquia. Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenha gostado, agradeço quem assistiu até agora. Muito obrigado.